Ebenezer. O profeta, o juiz Samuel, pegou uma pedra e quando esta pedra foi colocada entre a cidade de Mispa e de Shem, ele declarou Ebenezer. Ebenezer é um compromisso que a igreja de Israel deveria tomar em diante, porque Mispa e Shem, onde foi colocada a pedra, significa as aptitudes que o povo de Israel não estava tendo. Eles não estavam olhando para a palavra, não estavam tendo o primeiro da igreja. Olhar para a palavra é Mispa. Considerar o primeiro da igreja é Shem. Por isso que a pedra foi colocada entre essas duas cidades, onde o Senhor deu vitória a esse povo. Até aqui, o Senhor nos ajuda. E o Senhor nos ajuda somente quando o homem cumpre esse princípio. Se o homem não olha para os mandamentos, e se o homem desconsidera o primeiro da igreja, que é a caridade, ele simplesmente é derrotado. Ele é vencido por o princípio religioso, teológico, que considera somente a fé, que considera somente os conhecimentos, que não considera as boas obras. Essa batalha que existiu entre o povo de Israel e os filisteus é uma batalha espiritual representada por uma batalha que aconteceu historicamente. O que a igreja daquela época vivia internamente, o que a igreja daquela época, o estado espiritual era por dentro, ela foi a se encontrar o de dentro com o de fora. Não foi por acaso que o povo filisteu invadiu, venceu, derrotou os israelitas. Por quê? Porque os israelitas consideravam os mandamentos, a arca onde estavam os mandamentos, somente como um princípio idolátrico, como um amuleto. Porque quando o povo de Israel foi à batalha contra os filisteus e eles estavam perdendo, eles foram até Siló, onde se encontrava o templo, pegaram a arca e colocaram no meio da batalha, para que eles pudessem vencer. Mas eles, nesse dia, foram vencidos pelos filisteus, 4.000 homens foram mortos, e ainda os filisteus levaram a arca. E os filisteus levaram a arca e colocaram do lado do deus Dagon. Isto representa a profanação. O que significa profanação? Profanação significa que a arca, que representa as verdades provindas do Senhor, Jeová, as verdades provindas do Senhor Jeová, sendo misturadas com falsidades, isso é profanação. E o Senhor não permitiu esse tipo de profanação, e todo o povo
de Asdod, onde estava, né, o deus Dagon, foi, como se fala assim, castigado. E isso que é história, isso que é histórico, nós podemos trazer para nossos dias. E a doutrina da nova igreja nos ensina que, por filisteus, se entendem arcano, Apocalipse explicado número 700, que por filisteus se entendem todos aqueles que somente consideram a fé e não as obras da caridade. Quando isso é uma confirmação dentro da vida do homem, significa que os filisteus estão derrotando as coisas espirituais. As coisas naturais estão prevalecendo sobre as coisas espirituais. É Filisteia que está derrotando Israel na vida do homem. E quando o homem começa a desconsiderar os mandamentos como princípio de vida, disse o mensageiro, a glória de Deus se foi. Quando os filisteus tomaram a arca e mataram todo o exército israelita, um se salvou e foi para avisar ao profeta, ao sacerdote Eli. E ele disse, a glória se foi. A igreja que não considera os mandamentos para olhar, aprender e viver conforme os mandamentos, substituindo os mandamentos por outros costumes mundanos, muitas vezes que se traem para dentro da igreja, pode saber que dessa igreja a glória se foi. Essa igreja, por mais que se chame cristã ou israelita, é uma igreja que está sendo tomada por filisteus, onde a fé é confirmada, onde se diz abertamente que somente a fé salva, pode crer. Está tomada pelo dogma, pela teologia dos filisteus. Então, a igreja sofre e o povo sofre. E o sofrimento, muitas vezes, não é por culpa do povo. Muitas vezes é por culpa dos líderes, dos pastores e dos padres e todas as pessoas que têm certa influência sobre os menores. Por isso que o Senhor escuta as orações. Aleluia. E o Senhor disse a Samuel que reúna o povo e que o povo deixe suas idolatrias, que não considere simplesmente as Sagradas Escrituras, a arca, como um amuleto, como se fosse um objeto que, se ficar aberto 24 horas por dia, vai trazer algum milagre para a vida daquela pessoa, para a vida daquela família. Quando o importante é acreditar nos mandamentos, olhar para os mandamentos e viver conforme os mandamentos ensinam. Isto é, considerar o primeiro da igreja, que é a caridade. Ou seja, colocar uma pedra de compromisso, que significa Mispa e Shem. Olhar para a palavra e considerar o primeiro da igreja, que é a caridade. Entendo e pratico. Aprendo e faço minhas obras. É uma conjunção, não é uma separação. E isto somente é possível quando nós tiramos os ídolos que temos colocado na nossa mente. Uma vez que são tirados da nossa mente, mais uma coisa a fazer. Se reúnem em Mispa, se congreguem e em Mispa o combate interno dentro do homem.
Quando o homem vai a Mispa e declara, pecamos contra o Senhor, diz, com jejum, diz que os inimigos se levantam, mas não somos nós que vencem. É o Senhor que vence em nós. É o Senhor que vence em nós as falsidades, porque disse que o Senhor, entre Mispa e Shem, ele trovejou. São as verdades com muita força. São verdades fortes, poderosas, princípios assim, que nós não podemos largar. Quando nós nos apegamos a um princípio verdadeiro da palavra, é o Senhor trovejando e afastando as falsidades de perto das verdades, né? E trazendo vitória para a vida da pessoa, porque uma verdade nova, ela consequentemente virará um bem novo. Porque uma verdade praticada é um bem. É assim que o Senhor renova a sua igreja e disse que o Senhor esteve com Samuel e todo o período que Samuel julgou o povo de Israel, porque ele era juiz, disse que os filisteus não se aproximavam do povo de Israel. Maravilha, Jesus. Igualmente pode acontecer com nós. Porque dizem os escritos da nova igreja que os anjos, eles têm uma esfera. Diz que ninguém, inferno, nem diabo, nem demônio, nenhum, se atreve a se aproximar de um anjo. Porque a esfera do amor protege eles. Aleluia. Igualmente cada um de nós. Se nós aprendemos a verdade, se nós nos firmamos em Mispa, se nós olhamos para os mandamentos e consideramos também o primeiro da igreja, que é Shem, nós geramos uma esfera de amor em torno de nós. Somos protegidos, nós e nossa família. Somos protegidos espiritualmente, e esse espiritualmente se refleja fisicamente. Então as bênçãos, elas vêm de cima para baixo, e não de baixo para cima. Então cabe a nós considerar esta história que aconteceu. Aliás, estudar toda o livro 1 de Samuel, que é maravilhoso. Como que Ana, de tanto orar, recebeu a graça de dar a luz a Samuel. Glória a Jesus. E Ana consagrou seu filho Samuel ao templo. Meu Deus. Acompanhou Eli e foi, digamos, substituto do sacerdote Eli. E teve essa grande responsabilidade de proteger não somente a sua família, mas todo o povo de Israel, restituindo aquelas cidades que eles tinham perdido. Com Samuel foi restituído, né? Porque Samuel era firme nesse princípio. Ele sabia que somente olhando para os mandamentos e considerando o primeiro da igreja, Mispa e Shem, colocando uma pedra, ele dizia, Ebenezer. Até aqui nos ajuda, até aqui nos ajuda o Senhor. Dessa mesma forma, oremos e peçamos que nós também possamos dizer essas palavras, Ebenezer, para confessar que o Senhor é o que nos ajuda. Meu Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. A salvação, a glória, a honra e o poder pertencem ao Senhor, o nosso Deus. Amém. Aleluia.